Vamos começar então a nossa 13ª aula de xadrez, onde nós vamos estar abordando alguns assuntos novos, né? Um dos assuntos que nós vamos abordar nessa aula é a oposição entre os reis, tá bom? Vou dar não aqui, vou entrar em modo de edição, vou limpar o tabuleiro, tudo bem? Então, o que seria o rei o rei em oposição? Seria tipo, quando o rei está em oposição, quando um rei está de frente para o outro, seja na horizontal ou seja na vertical, tá? Então, por exemplo, o nosso rei branco aqui, ó, quero colocar ele aqui, ó. Esse rei branco está aqui e o rei preto está aqui. Então, os dois reis estão em posição. Se eu pegar o rei branco e colocar ele aqui, ó, ele domina essas casas aqui. Já o rei preto domina essas casas aqui. Tudo bem? Então, eu vou capturar essa tela. Eu vou abrir o Paint. Eu vou jogar aqui. Então, o que nós temos nesse exato momento? Nós temos a seguinte situação. Nós vamos ter, por exemplo, o rei preto, ele domina essas casas. Ou seja, ele pode se deslocar para essas casas e qualquer peça que entre numa dessas casas, se ela não estiver protegida, se a peça não estiver protegida, ele pode capturar. Tudo bem? Então nós podemos dizer o quê? Que o rei preto ele pode se mover para cá, para cá, para cá, para cá, aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Já o rei branco, ele pode se mover para essas casas aqui. Certo? Ou seja, em um único lance, o rei branco ele pode ocupar qualquer uma dessas casas. Certo? Aí nós vimos o quê? Nós vimos que desde que o rei ele só pode ocupar uma casa, ou ele só pode entrar numa casa, desde que ela não esteja sob o domínio de peça adversária. Então, nesse momento, os dois reis, eles têm o quê? Eles podem, no caso, o rei branco, ele pode, no caso, nesse caso aqui, né? O rei branco, ele pode se mover para cá ou para cá. E o rei preto também. Essas casas elas podem ficar sob o domínio deles. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Nós podemos, nesse momento, movimentar os reis. Agora, vamos voltar para o tabuleiro e eu vou colocar o rei branco aqui, ó, tá? Então, o que acaba acontecendo? Agora, os dois reis estão numa situação que a gente chama de oposição. Vou capturar essa tela. Vou trazer para cá. O que acaba acontecendo nessa tela aqui? Se a gente observar, por que os reis estão em oposição? Por exemplo, o rei branco, ele domina essas casas.
Já o rei preto também. Na verdade, essas casas agora não são nem do domínio das brancas, nem do domínio das pretas, porque um rei, ele não pode entrar numa casa dominada por peça adversária. Então, por exemplo, o rei branco não pode vir aqui, porque é de domínio da casa do rei preto, certo? Nem aqui, nem aqui. Então, nessa situação, a gente pode afirmar que os reis estão em oposição. Os reis estão em oposição. Tudo bem? Um rei não pode entrar numa casa dominada pelo outro rei. Então, limita o movimento do rei, tá bom? Então, o que pode acontecer aqui nesse caso? O rei branco, ele pode se mover para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. O rei preto, ele pode se mover. O rei preto, ele pode se mover para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. Mas ele não pode entrar nessas casas aqui. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Você tem que... Isso a gente vai chamar de oposição dos reis. Ou seja, um rei está em oposição ao outro, não podendo entrar numa casa dominada pelo outro rei. Vamos ver mais uma situação aqui, ó. Eu vou pegar o rei preto e vou colocar ele aqui, ó. Então, aquela ali era uma oposição. Aqui nós tínhamos uma oposição na horizontal. Aqui nós vamos ter uma oposição na vertical. Tudo bem, ó? Vou colocar aqui. Então, o que nós temos agora? Os reis estão opostos na vertical. Então, vamos lá? Então, vamos voltar para cá. Então, aqui eu tenho que... Aqui eu tenho uma oposição. Opa. Eu tenho uma Vou escrever de novo. Eu tenho uma oposição na horizontal, certo? Aqui eu tenho uma oposição na horizontal. Eu posso ter também uma oposição na vertical. Eu posso ter também uma oposição na vertical. De que forma? Olha só. Se a gente analisar, aqui é domínio do rei preto. Aqui é domínio do rei branco. Então, eles estão... Então, os reis estão em oposição vertical. Tudo bem? E aí a última posição que a gente vai analisar é essa daqui. Uma oposição na diagonal. Então eu vou capturar essa tela. Vou colocar aqui, ó. Então se a gente for analisar aqui, ó. Olha só. Essa casinha aqui, ó. Cadê? Essa casa aqui, tá? O que acaba acontecendo? Ela é de domínio das brancas e ela é de domínio das pretas. Tudo bem? As
pretas, na verdade, dominam essas três aqui, né? As brancas, essa daqui. Mas aqui, ó, se a gente for observar, essa casa coloca os eixos em oposição na diagonal. Oposição na diagonal. E o que acontece quando vocês estão em oposição? Nenhum pode entrar numa casa dominada pelo outro. Tá bom? Então, eu vou entrar aqui, tá? Vamos colocar aqui hoje a nossa... Opa! Hoje é a nossa 13ª aula, tudo bem? De xadrez, tá? Hoje é dia 15/6/2020, tá? Nós estamos estudando o quê? Nós vamos estudar o conceito de oposição entre os reis, tá certo? Antes disso, nós vamos fazer uma pequena convenção. Nós vamos fazer uma convenção. O que nós vamos fazer? Nós vamos adotar o quê? Quando eu falar rei, eu vou usar a letra R. Quando eu falar da dama, eu vou usar a letra D. Quando eu falar da torre, eu vou usar a letra T. Quando eu falar do bispo, eu vou usar a letra B. Quando eu falar do cavalo, vou usar a letra C. E quando eu falar do peão, eu vou usar a letra P. Tudo bem? Então, rei R, dama D, torre T, bispo B, cavalo C e peão P. Tá bom? Então, o que nós vimos? Nós vimos o quê? Que o rei branco e o rei preto podem ficar numa posição que chamamos de oposição entre os reis. Tudo bem? Nesse caso, o rei branco não pode entrar numa casa dominada pelo rei preto. E vice-versa. Ou seja, o oposto. O rei preto não pode entrar numa casa dominada pelo rei branco. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a oposição entre os reis. Ela pode acontecer
na horizontal, na vertical e na diagonal. Vamos começar analisando, no caso, a oposição na horizontal, tudo bem? Vamos começar analisando a oposição na horizontal. Então, eu vou fazer um quadrado aqui, ó. Aí eu vou fazer algumas linhas, tá? Então, eu estou fazendo algumas linhas, tudo bem? Vou fazer algumas linhas também na vertical. Então, eu vou usar o seguinte, eu vou usar o azul. Pera aí, aquela lá ficou azul. Volta lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o azul para o rei preto. E vou usar o vermelho para o rei branco. Tudo bem? Então, olha só. Vamos imaginar o rei branco aqui, ó. E o rei preto aqui, ó. Certo? Então, olha só. Quais são as casas do domínio do rei preto? Essa, essa, essa e essa. Quais são as casas do domínio do rei branco? Essa, essa e essa. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter essas casas aqui, ó. Elas colocam os reis em oposição, tá? Ou seja, eles estão numa situação de oposição na horizontal. Nem o rei preto pode entrar numa dessas casas, nem o rei branco pode entrar numa dessas casas, certo? Aí, vamos ver agora o que seria a oposição. Vamos colocar aqui, né? Vamos ver aqui a oposição na vertical. E aqui eu vou colocar oposição na diagonal. Então, eu tenho uma posição na vertical e uma posição na diagonal. Opa, não quer ir mais, porque, vamos ver, já cheguei no final. Arquivos, propriedades, 50, tá, fiz o contrário, né? 50, 500. Vamos ver agora, opa, foi. Opa, deixa eu ver onde eu estou, que eu não estou enxergando. Ah, sim, eu tô aqui, ó. Isso. De novo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu quadradinho. Vou pegar aqui, ó. Espera aí que ficou muito embaixo. Vou fazer as linhas.
As linhas estão saindo meio tortas, mas tudo bem, né? Só para a gente poder estar fazendo a explicação. Como eu vou precisar de mais um, eu vou selecionar aqui, ó. Estou colocando aqui do lado. Então, a gente vai ver agora a oposição. Então, eu vou colocar o rei branco aqui, ó. E vou colocar o rei preto aqui. Então, eu sei que essa casa de domínio do rei preto é essa ou essa. Ou seja, o rei branco ele não pode entrar em nenhuma dessas casas. Já o rei branco ele domina essa e essa. Então aqui nós temos os reis na oposição, eles estão na oposição vertical. Ou seja, essas três casas aqui, nem o rei preto pode entrar e nem o rei branco pode entrar, porque elas são de domínio dos dois. Tudo bem? E um rei não pode entrar numa casa que é de domínio de peça adversária. Tá certo? E aqui? Vamos ver aqui. Aqui eu vou colocar o rei preto aqui. Vou colocar o rei preto aqui, ó. E eu vou colocar, não, vou colocar o rei preto um pouquinho mais para cima. Coloquei o rei preto aqui. E vou colocar o rei branco aqui. Então, ó, essas casas são dominadas pelo rei preto. Ou seja, em um único lance, ele pode se mover para qualquer uma delas. Já aqui, ó, essas casas são de domínio do rei branco. Então, se a gente pode observar, essa casa aqui, ó, coloca os dois reis em oposição, tá? Que a gente vai falar que é uma oposição na diagonal, certo? Então, o que que eu vou ter aqui? Então, eu tenho na oposição na horizontal, oposição na vertical e eu tenho oposição na diagonal. O que que seria a ideia de oposição mesmo? Tá, ó, então, ó, rei R, dama é D, torre é D, bispo é B, cavalo é C, peão é P. O rei branco não pode entrar numa casa de domínio do rei preto e o rei preto não pode entrar numa casa de domínio do rei branco. Então, oposição na horizontal, oposição na vertical e oposição na diagonal. Tudo bem? Então, tá? Vamos terminando por aqui, tá? Fim da aula. Falou? E a gente continua numa próxima aula.